Para quem não sabe, sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas. Você tem uma live feita no Facebook agora. Quem entrou, deixa eu falar aqui o negócio que eu esqueci. E no Instagram, com o objetivo de falar sobre um pouquinho a história da capoeira, né? Contextualizada dentro. A história do contextualizada na história da capoeira, né? Deixa eu lembrar o que mais que eu tinha que falar. Bom, não tô me recordando mais de nada, né? Então, sendo assim. ah, deixa eu ver. Nossa senhora, eu tô esquecido hoje, hein? Bom. Vixe, Maria, fugiu mesmo aqui da minha cabeça o que eu tava pensando. É. Oi, sendo assim, sim, o tema de hoje, né? Continuação do tema do vídeo anterior, né? É a. Os punis, é a repressão à capoeira, né? É a política de repressão à capoeira do século XIX especificamente, porque a capoeira ela foi reprimida não apenas no século XIX, mas na primeira metade do século XX também, né? No caso, na semana passada, a gente conversou sobre a repressão no século XIX, mas mais especificamente a repressão nas províncias do Rio de Janeiro e de Pernambuco, né? Comentei por cima um pouco também do Ceará, né? Enfim, e no geral esse quadro mesmo, né? Um quadro de repressão, porque afinal de contas, né? Todos os capoeiristas eram criminosos, né? Para de ligar! Porque no caso todos os capoeiristas eram criminosos, né? Porque a capoeira era uma prática proibida, né? E era uma prática proibida por ser uma prática de criminosos. Era uma prática de criminosos porque era proibida, né? Deixa eu escrever aqui pra pessoa que tá me ligando aqui pra parar de ligar. Aqui. Pronto. E no caso, né, era uma prática assim temida, porque os capoeiristas, né, em todos os momentos nos jornais estava lá dizendo que são pessoas sanguinárias, movidas assim só pelo desejo de derramar sangue, né? E além de tudo, tudo um bando de cínico, porque chega em casa e finge pro senhor que não fez nada demais, né? Que nem saiu da casa, né? E aí, então era muito temida por causa disso. E tinha justamente essa imagem, porque era propaganda, né? E era temida por isso, e por isso era crime, mas mas também era temida simplesmente pelo fato de que era perseguida, né, pela polícia, pelos jornais, né, e era perseguida pelas polícias, pelos jornais, porque dessa imagem que a própria polícia e a própria imprensa criou, né? Então, se tem então esse imaginário, né, do capoeirista como esse valente sanguinário que simplesmente vai saindo destruindo, matando qualquer um sem nenhum motivo, né? E no caso, isso apesar de parecer uma verdade para o Brasil todo, não é, né? Apesar de ser uma prática tão perseguida que em Sobral desapareceu, que em todo o canto do Brasil desapareceu, exceto lá na Bahia, né? Não era na prática, em todos os cantos do Brasil, uma prática vista dessa forma e tida dessa forma, o que prova que é tudo culpa da imprensa golpista e dessa polícia racista opressora, né? Comandada pelos senhores de escravos, né? Porque, por exemplo, né? Isso é uma coisa que fica muito clara quando se vê como a história da repressão da capoeira em São Paulo, né? Que tudo começou em 14 de janeiro de 1833, né? Foi quando São Paulo aprovou um artigo proibindo a prática da capoeira, né? E determinava o seguinte: toda pessoa que nas praças
ruas, casas públicas ou em qualquer outro lugar também público, praticar ou exercer o jogo denominado de capoeiras ou qualquer outro gênero de luta, sendo livre, será presa por 3 dias e pagará a multa de 1 a 3 mil réis. E sendo cativa, será presa e entregue ao seu senhor para fazer castigar na grade com 25 a 50 açoites. E quando não faça, sofrerá a mesma multa de 1 a 3 mil réis. Bom, isso aí foi feito lá na Câmara da cidade de São Paulo, né, capital de São Paulo. E foi feita na cidade de São Paulo. E aí depois essa mesma lei seria repetida em 3 municípios diferentes: Cabreúva, Itu e Sorocaba, né? O que acontece? Por que é que foi feita essa lei? Bom, no dia 3 de outubro de 1832, né, foi encaminhado um ofício do governo recomendando a proibição da capoeira. Por quê? Porque a gente está falando da década de 1830, né? O que tem essa década de 1830? Se você viu o vídeo da regência ou então o resumo de tudo que a gente falou, né? Você se lembra que mais ou menos nessa década Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor do filho dele, aí começou aquele período da regência, e aí tudo começou a ir pelos ares, né? Começou a ter muitos conflitos lá entre os liberais e os conservadores. Isso reflete em tudo, né? Aí você tem todas aquelas revoltas populares, né, coisa e tal, e você tem um aumento da atividade dos capoeiristas lá no Rio de Janeiro, né? E um aumento que vai gerar uma maior perseguição, né? Vai ser assim o auge da opressão à capoeira do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX, justamente esse período de 1800 da década de 1830, né? Então, o governo do Rio de Janeiro vai recomendar para todas as províncias que proibisse a prática da capoeira, né? E isso vai ser feito pelo São Paulo, né? Vai passar apenas com uma emenda e com 2 votos contrários, né? E depois dela ser proibida em São Paulo, começar a ser proibida no interior, né? Primeiro vai ser em Sorocaba no dia 26 de agosto de 1850, né? Que no caso, no novo Código de Posturas, no título 8, o artigo 151 vai dizer: toda pessoa que nas praças, ruas, casas públicas ou em qualquer outro lugar também público praticar ou exercer o jogo denominado de capoeiras ou qualquer outro gênero de luta, sendo livre, será presa por 2 dias e pagará 2 mil réis de multa, e sendo cativo será preso e entregue a seu senhor para o fazer castigar na grade com 25 açoites, e quando não faça, sofrerá deve ter comido aqui a letra, né? Mas enfim, a mesma pena de 2 dias de prisão e 2 mil réis de multa. O escravo sofrerá o escravo a mesma pena de 2 dias de prisão e 2 mil réis de multa. E aí, no caso, além da prática da capoeira, foi proibida outras práticas, né? Como os batuques, jogos e danças de escravos, o entrudo, que para quem não sabe, no Brasil, originalmente, você não tinha o carnaval que a gente tem hoje. A gente tinha uma coisa chamada entrudo, que era uma coisa de escravos, né? De gente preta mesmo, que ficava tacando de uma água fedida e nas pessoas, coisa e tal, né? E quando eu digo nas pessoas, é em todo mundo mesmo, né? Exceto quem ficava dentro de casa, que era justamente as pessoas civilizadas, né? Que não queriam saber dessa coisa de intrudo, que era uma coisa selvagem, tanto que foi proibida, né?
No caso, quem que não ia participar do intrudo eram os senhores que ficavam dentro de casa, né? E também eram as mesmas pessoas que vocês veem, que eram realmente pessoas assim muito civilizadas, diferentemente desses bárbaros, né? Que eles não jogavam capoeira, eles não tomavam banho no mar, eles não tinham nenhuma dessas práticas bárbaras e estranhas, né, gente? E além disso, também começou a exigir que os cativos só saíssem de noite se tivessem um bilhete com a permissão do senhor deles, né? E aí depois de Sorocaba foi a vez de Tu, né, proibir no dia 24 de janeiro de 1858, né, e colocou toda pessoa que nas praças, ruas, casas públicas ou em qualquer outro lugar público praticar ou exercer o jogo denominado de capoeiras será multado em 6.000 réis e sendo escravo será preso e entregue a seu senhor para o fazer castigar na grade com 20 açoites e quando não faça sofrerá a multa de 6.000 réis, né? E aí depois disso vai ser Cabreúva, que vai escrever o seguinte: toda pessoa que nas praças, ruas, casas públicas ou qualquer lugar público praticar ou exercer o jogo denominado capoeira será multado em 6.000 réis, sendo escravo será preso e entregue a seu senhor para o fazer castigar na grade com 20 açoites e quando não queira sofrerá a mesma multa. Ou seja, o que eles fizeram? Né? Eles pegaram lá, viram como estava em São Paulo e fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, foi basicamente isso aí que fizeram, né? Agora sim, você vai ver, agora observando, né, como foi realmente a aplicação dessa lei. Prisões por capoeira, em São Paulo você tem tipo umas 3, tem tipo isso, né? Uma quantidade muito pequena. Tem menos de 10 prisões lá na cidade de São Paulo, prisão por capoeira, né? No caso, né? E o que acontece? Por que é que por que tem tão poucos casos de presos por capoeira em São Paulo? Bom, primeiro de tudo, uma das os dois votos contrários foram lá na cidade de São Paulo, foram dos vereadores Lopes e Santos, né, que questionavam a pena de açoite. E quanto à emenda, foi a multa cobrada aos senhores, né, que não quisessem aplicar a pena de açoite. Por quê? Porque, de maneira geral, em São Paulo se entendia que deixa eles jogarem capoeira, né? Qual que é o problema? Né? Não tem problema nenhum eles ficarem jogando capoeira, deixa eles, né? Então, os senhores, eles admitiam essa prática, assim como admitiam qualquer outra das danças de escravos, do divertimento dos folguedos, como se chamava na época, dos folguedos escravos, né? Deixava como qualquer outro. E justamente por isso, o senhor de escravos, ele não iria querer ter o seu escravo preso e ele não iria querer ter que açoitar ele por pouca coisa, né? Porque isso faz com que ele fixe a mão de obra dele, né? Não porque ele é uma pessoa legal e gente boa, né? Porque fica sem a mão de obra mesmo. Então, a polícia, né, não vai querer bater. Então não é muito interessante você querer ficar batendo de frente contra os senhores de escravo, que são exatamente as mesmas pessoas que estão do governo, né? E que controlam a polícia e que tem dinheiro, né? Então, sendo assim, você tem ainda mais uma outra questão. Você tem, por exemplo, o fato de que a polícia de São Paulo era-se uma situação triste, né? Porque o que acontece? Foi durante um certo tempo durante certo tempo não, foi bem presente nos discursos dos governantes que a polícia e a segurança pública de São Paulo era ineficiente,
né? E simplesmente não tinha condição de evitar ajuntamento de escravos, né? Uma coisa assim triste. E assim, eu olho e fico com pena deles, porque você vê eu não gosto desses policiais não, né? Se tem uma coisa que eu detesto, são duas coisas: militares, especialmente desta época, e também do século XX, do século XXI também, né? Antes disso também não gosto dos militares de antes disso, né? Não gosto de militares. E a segunda coisa que eu menos gosto são os policiais do século XIX e XX que aplicavam leis racistas como essas, né? E o que acontece? Mas assim, eu fico com pena, sinceramente, de ver o desespero do chefe de polícia de São Paulo escrevendo que ele, pelo amor de Deus, eu não tenho condições de patrulhar esse lugar direito, porque não tem polícia ao suficiente para patrulhar. Isso é uma maravilha, né? Você vê, a gente reclama hoje da segurança pública, e olha só como é que era na época, não tinha policial suficiente para patrulhar. E aí você vê que tem uma das cartas lá da reclamação, né? Dos policiais, do chefe de polícia, dizendo o seguinte, como é que era? Que para fazer uma patrulha em um determinado lugar precisava de não sei quantos praças da polícia, né? E tinha só metade. Essa metade que ele tinha, né, era tudo de gente velha que nem morava mais lá, né? Então assim, essa maravilha, a segurança pública de São Paulo, né? E inclusive o delegado Limeira, né, lá em 6 de junho de 1848, escreveu o seguinte: nesta vila até os meninos andam de faca, né? Então assim, a polícia de São Paulo não estava preocupada com o povo jogando capoeira, né? Primeiro que eles queriam acabar com todo juntamento de gente preta, né? Porque, enfim, gente preta junto só pode estar conspirando, né? Então, assim, é uma coisa que não presta. Então eles não queriam gente preta junto, né? Só gente branca que podia ficar junto. Afinal de contas, imagina só o que gente branca poderia planejar, né? Só os golpes que teve no Brasil, né? Tipo o golpe da maioridade, o golpe militar de 1889, né? Enfim, tantos golpes, né? Tramados por gente branca, né? Mas enfim, gente branca pode ficar junto, que não pode a gente preta, né? E aí, então o que acontece? A prioridade da polícia nunca queria ser a capoeira. A prioridade da polícia da cidade de São Paulo era homicídio, era os casos de homicídio, eram os casos de roubo, eram os casos de ofensa física, eram os casos de pessoas andando pessoas com porte de arma ilegal, né? Então assim, essa que era a ideia como é que era? Essa era a ideia que se tinha do que seria útil mesmo a polícia tá fazendo, né? Isso é a visão da polícia, né? Uma coisa que ela não conseguia fazer direito, só para deixar claro, né? Então você não vai ter prisões por capoeira, você vai ter prisões por homicídio, prisões por desordem, prisões por ofensa física, né? Que é ferimento, enfim, né? E no geral, toda a cidade de Itu, de Sorocaba, de Cabreúva vão ter literalmente não apenas a mesma lei, né? Ou quase a mesma lei, mas vão estar na mesma situação, né? De não termos polícia para fazer isso aqui. Então o que acontece? Na prática, a Câmara estava apenas aprovando leis sem ter condições realmente de aplicá-las, né? Deixa eu ver, cadê aqui? Pera aí. Tá aqui em algum lugar que eu tinha escrito no dia, falando quando é que dito, né? Pronto. Né? Então, assim, pra vocês terem uma ideia, essa proibição foi um ano. A proibição de Cabreúva, né? Cadê? Aqui achei.
Então, o que acontece? Tanto não tinha condições de policiar a capoeira, como isso não era realmente uma coisa importante, que essa legislação de Itu, né, não passou para a legislação municipal de 1862, né? E, curiosamente, a legislação Cabreúva se separou em 1859, né? Pera, quê? Ah, sim. Cabreúva, no caso, se separou de Itu em 1859 e a legislação de Cabreúva foi justamente um ano depois de não passar a proibição da capoeira na legislação de Itu em 1862, né? Então, né, você vê que não era uma coisa assim, uma prioridade realmente, né? E os casos de capoeiras presos e os casos de pessoas presas por capoeira, né? Eu não vou falar agora não, né? Não vou falar, vou falar assim, tem um caso que eu vou deixar pra falar no caso, acho que na próxima semana já a gente vai começar a falar das divisões internas dos capoeiristas, né? E aí eu vou falar desse caso, né? Que é o dos meninos do chafariz. Mas, de maneira geral, além do caso dos meninos do chafariz, em São Paulo, isso no trabalho que eu li, né? Que foi a Capoeira e os Valentões na História de São Paulo, de 1830 a 1930, né? E no caso, os casos de capoeira que a gente, de presos por capoeira, a gente tem o de Marcelino e Cipriano, que foram punidos com 100 chibatadas. Um de janeiro de 1826, do escravo Balduino, que foi preso lá na freguesia de Nossa Senhora da Penha de França. E quando foi questionado por que feriu um outro negro com pancadas, ele disse que era brincadeira, né? Isso é uma coisa que tem muito a ver com a capoeira, né? Porque às vezes o povo tava lá se matando na rua e perguntava e era brincadeira, e provavelmente era brincadeira mesmo, né? É uma coisa que fica clara no caso dos meninos do chafariz, né? E há o caso do Antônio Congo, que foi preso em setembro de 1826 por andar provocando os escravos das fazendas da Bocaina, né? E aparentemente ele era protegido pelo delegado da Vila de Silveiras, lá no Vale do Paraíba, né? E ele andava assim pela ela, e se acredita isso porque ele andava assim pela região, andando com arma de fogo, promovendo desordens lá com a escravatura da Bocaina, né? E quando ele foi preso, ele não foi preso assim, tudo bem, aceita a prisão, não, ele reagiu e feriu a escolta, né? Então, e você tem um detalhe, né? Então, assim, a capoeira em São Paulo, né, como a gente pode perceber por meio de tudo isso, também pelo fato de ter um monte de capoeiristas na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né? A gente vê que a capoeira, né, ela em São Paulo não tinha a mesma perspectiva que você tinha lá no Rio de Janeiro, né? Não tinha essa visão de uma prática subversiva de homens sanguinários que iriam te meter uma punhalada simplesmente e porque querem e podem, né? Você vê que não é isso. Você vê que é uma perspectiva muito mais de uma brincadeira mesmo, né? Que se olhava a capoeira e não se via, não se tinha esse temor, né? Se tinha assim como uma prática bárbara, uma coisa assim estúpida, uma coisa assim que só uma pessoa assim sem moral para praticar, o tanto que tem um caso de um professor de direito aí dessa faculdade, né, que eu vou conversar posteriormente sobre a capoeira na faculdade de direito do Largo de São Francisco, né, eu vou contar melhor o caso desse professor, mas que você vê que o aluno tava lá reclamando dele, começaram uma briga aí no jornal, né, e aí o aluno colocou que
que ele não apenas foi a favor lutou a favor dos portugueses lá na Bahia, como também ele ficava jogando capoeira junto com os negros lá nos chafarizes, né? Então, né, uma prática de uma coisa assim que um professor de direito não podia fazer, né? Uma prática de gente pobre, gente preta mesmo, né? Que era essa a visão que se tinha em São Paulo, né? Uma brincadeira de mau gosto, né? E você vê que essa realidade é contrastante dessa maneira, né? De São Paulo, Rio, que, por exemplo, em São Paulo, nas leis está toda vez dizendo jogo da capoeira, né? Jogo das capoeiras, né? E o que isso tem de interessante? Porque está reconhecendo que é um jogo, né? No Rio de Janeiro, inicialmente, se colocava lá preso por jogar capoeira, né? E com o tempo foi caindo jogar, né? Foi ficando só o capoeira mesmo, né? Então, assim, em São Paulo se tinha essa visão, né? Inclusive, no caso que eu vou comentar, se não no próximo do próximo, né? Nesse caso dos meninos do chafariz, né? Já dando um spoiler, né? Alerta de spoiler, né? O cara lá vai ser preso e ele vai ser preso por fazer um ferimento fatal, né? Foi fatal, mas não matou, né? Lá no outro cara, eles vão dizer que eles estavam só brincando, né? Que era brincadeira. Ele vai falar que ele nem viu esse corte no peito, né? Que ele que ele viu que ele tinha cortado o dedinho assim, só que sem destruir o dedinho todo, né? Mas não vê esse corte no peito não, né? Nem tinha reparado nisso que ele tinha feito. E aí e ele vai contar lá que era só brincadeira, né? E ele vai ser solto, né? E o júri, né? Júri que eu acho que fala o negócio, né? Se considera culpado ou não, vai considerar que solta ele, né? Isso aí é uma brincadeira ridícula, mas é só brincadeira, solta, é só brincadeira de mau gosto mesmo, né? E vê se não faz mais isso, né? Foi basicamente isso. Que deu a prisão, que deu essa prisão, né? Enquanto que se fosse no Rio de Janeiro, o principal motivo da prisão não seria ofensa física, porque o motivo da prisão foi a ofensa física. No Rio de Janeiro, não, o principal motivo não seria ofensa física, seria a capoeira. O motivo da prisão seria a capoeira. O motivo do julgamento seria a capoeira. E o motivo principal da condenação seria a capoeira, né? Então, você vê como é diferente essa perspectiva, né? E você vê, e dá para ir além, né? Porque na Bahia do século XIX, você praticamente não encontra prisão por capoeira, né? Você praticamente não encontra registro de prisão de capoeira e você praticamente não encontra nos jornais relatos sobre capoeiras baianos, né? Que é curioso, porque na tradição oral, na tradição oral da capoeira, a capoeira ela é uma prática numa prática que sempre foi muito forte na Bahia, né? E você não tem essa prática registrada nos documentos escritos, não tem nos jornais e não tem nas prisões, né? Na verdade, o nome de capoeira baiano do século XIX se sabe muito poucos, né? E no caso, eu fui perguntar pro meu amigo Joel, né? Sobre essa questão, e ele me falou que até um tempo atrás só se sabia de 3 prisões por capoeira no século XIX lá na Bahia, né? Ele não sabe como é que tá agora, né? Eu também não sei se já foi encontrado, mas umas 3 prisões só, né? É realmente muito pouco. E é porque não tinha capoeira na Bahia? Não, não é por causa disso. Provavelmente não, pelo menos, né?
muito mais provavelmente pelo fato de que se eu não disser que tem, então não tem, né? Se eu não criar um bicho papão de 7 cabeças em cima isso aqui não vai ser uma prática monstruosa, né? Como acontece lá no Rio de Janeiro, né? Como acontece lá em Pernambuco, né? Então, muito disso, né? Se eu, pelo menos, ele me falou que isso poderia ser um motivo, né? Eu concordo de que o motivo é simplesmente porque se eu negar a existência, então, se eu disser que isso aqui não existe aqui, então não existe, pronto. É que nem, deixa eu ver, se eu dissesse que não tem corrupção no governo, deixa eu ver, um governo assim bem aleatório, não tem corrupção. Já sei, num governo de um certo capitão que toda vez que abre a boca fala besteira, né? Assim, né? Uma coisa assim, né? De um país que bem primitivo assim, né? E que se eu digo então que não tem corrupção nesse governo, então não tem. Se eu digo que, sei lá, se ele fizesse uma coisa assim mó aleatória, tipo, comprasse uma quantidade absurda do que era leite condensado, né? Se eu vi que ele comprou uma quantidade absurda de leite condensado e eu falar que isso não é corrupção e não, com certeza não tem nada a ver com nenhuma atitude, com nenhuma atividade legal, né? Nenhuma atividade ilícita, não vai ter, né? Pronto, problema resolvido, né? Uma solução assim genial que certos homenzinhos amarelos, baixinhos, com os cabelos meio espetados, né? Uma roupa de operário encontraram, né? Se a gente finge que não existe, não existe, pronto. Problema resolvido, né, gente? Então, sendo assim, né? Agradeço, Cristiane, o elogio, né? Sendo assim, eu creio que por hoje seja só isso mesmo, né? Como vocês podem ver, né? Capoeira realmente deve ser assim uma prática muito temida, né? Porque, enfim, na Bahia a gente não tem registro de prisão praticamente nenhum. São Paulo a gente também praticamente não tem registro de prisão. Sem dúvidas é uma prática temível, né? É uma prática assim horrorosa, terrível, que deve ser perseguida, né? Como vocês podem ver. Isso não, com certeza não tem nada a ver com a imprensa dizendo coisas assim. Deixa eu ver. Cadê? Não acredito que eu desmarquei a página. Pera aí, tá nesse livro aqui. Já vou encontrar. Cadê? Vamos ver. O que a imprensa disse mesmo? Aqui. Olha só, para vocês não esquecerem o que a capoeira é, né? Para vocês verem que isso aqui com certeza é uma prática perigosa que deve ser perseguida e que não tem nada a ver com propaganda negativa vinda da imprensa, né? E que esse povo de São Paulo e da Bahia é tudo doido mesmo, né? Que é tudo sendo contra. Horrível é a tal capoeiragem dos negros libertos, escravos e mulatos, os quais constituem uma sociedade de assassinos da espécie mais singular. Eles percorrem as ruas como possessos por saciar o instinto sanguinário invencível e matam o primeiro que encontram, seja homem de cor, branco, brasileiro, estrangeiro, somente para derramar sangue. Feita que seja alguma vítima, os capoeiras escapam-se sem deixar vestígio, e o assassino, alguns minutos depois do crime, apresenta-se ao seu amo com o aspecto mais inocente do mundo, como se não tivesse saído de casa todo aquele dia, né? Então, né, então essa é a capoeira realmente, né? Essa sociedade secreta de assassinos, né? E não, hoje não vai ter música, né? Eu acredito que não tenha música pra falar disso, né? Eu acho que na verdade as músicas que eu tinha pensado pra falar da capoeira, né, da repressão à capoeira, né? Elas muito bem demonstram já tudo isso que eu busquei demonstrar, né? Eu cantei elas no último vídeo, né? Justamente para mostrar, para perguntar mesmo, deixar a pergunta no ar se é realmente assim e se é mesmo uma sociedade secreta de assassinos sanguinários, né? Ou se
ou se isso é apenas propaganda, né? Eu acredito que eu já deixei clara a minha posição quanto a isto, né? Então creio que não seja necessário hoje, mas próximo vídeo claramente a gente terá a música sim, né? Afinal de contas, falaremos, né, sobre as divisões da capoeira e pense uma coisa dividida é essa capoeira, né? Então, sendo assim, boa noite, bom dia, boa tarde para todas as pessoas. Nos vemos na próxima semana. Este vídeo estará no meu canal do YouTube dentro dos próximos 15 minutos, mais ou menos. Agradeço a todo mundo que curtiu e compartilhar, é claro. E agradeço claramente a todo mundo que foi dar lá visualizações no YouTube para mim também. Então, boa noite. Vamos encerrar aqui.